Olá, caro estudante de metodologias de investigação. Seja bem-vindo a mais uma aula, onde vamos falar do projeto de pesquisa. Hoje vamos falar da segunda parte do projeto de pesquisa. Lembre-se que o projeto de pesquisa é um dos trabalhos científicos para a obtenção do grau acadêmico, mas é um trabalho científico muito importante para a elaboração de outro tipo de trabalhos científicos e também para a elaboração de trabalhos para a publicação. Portanto, hoje, depois de termos visto a primeira parte, que foi muito mais de conceitos, hoje vamos nos dedicar fundamentalmente a alcançar um único objetivo, que é descrever as etapas de elaboração do projeto de pesquisa científica. É um único objetivo, mas que as etapas são muitas. Por isso esta aula é um pouco mais longa do que a primeira. Etapas da elaboração do projeto. Para compreender as etapas de elaboração do projeto, é importante compreender as etapas da realização de uma pesquisa. Portanto, a realização de uma pesquisa tem sempre etapas similares. Um projeto deve responder a perguntas apresentadas na página 172 do texto recomendado, enquanto que as etapas de elaboração do projeto de pesquisa estão na página 173 do mesmo texto. É necessário ler o texto e perceber os detalhes das etapas de elaboração do projeto e os respectivos exemplos. Portanto, por favor, ler o texto recomendado para compreender essa estrutura e essas etapas que foram definidas da elaboração do projeto de pesquisa. Basicamente, são 10 as etapas que compreendem a elaboração do projeto de pesquisa. Estamos a falar da identificação e seleção do tema. Estamos a falar da definição do problema, é a problematização, a ação de problematizar. 3, justificativa da escolha do tema. Por que escolhemos o tema? 4, definição dos objetivos. Quais são os objetivos que pretendemos alcançar? 5, formulação de hipóteses. Quais são as hipóteses a que especulamos serem válidas para esta pesquisa? 6 é a revisão bibliográfica. 7 é a delimitação do procedimento metodológico a ser usado. 5 é o cronograma de atividades. E depois temos o orçamento em nona posição. E por fim, temos as referências bibliográficas usadas para elaborar o projeto ou aquelas que serão usadas para realizar a pesquisa. Primeira etapa é a identificação e seleção do tema. A escolha do tema é influenciada pelos fatores internos e externos ao pesquisador. Portanto, a escolha de um tema pode ser motivada por forças internas do autor, portanto, coisas que o próprio autor assume, enquanto que também pode ser por influência de outros pesquisadores ou de outras forças externas. Exemplo aqui é a necessidade de cumprir um requisito determinado. Portanto, por exemplo, quer concluir o grau acadêmico e lhe é solicitada a realização de uma pesquisa, aí não tem como senão escolher um determinado tema, né? E esse tema pode ser influenciado por algum financiador que precisa de estudos sobre determinados temas. A segunda razão pode ter a ver com a necessidade de conhecer o tema específico. Portanto, aqui já é curiosidade do pesquisador que vai influenciá-lo a escolher determinado tema. 3 é a necessidade de encontrar soluções concretas para determinados problemas a que a sociedade atravessa ou determinados problemas que têm estado a perturbar o pesquisador. Segunda etapa é a delimitação do problema. Ainda estamos na delimitação do problema. Nem todos os aspectos de um problema podem ser pesquisados simultaneamente pelo mesmo pesquisador. Daí que é necessário delimitar muito bem o problema. Então,
Portanto, delimitar o problema, clarificar qual é o problema a ser pesquisado. Existem algumas dicas para saber formular um problema. A primeira, o problema deve expressar a relação entre duas ou mais variáveis. Nele são elaboradas perguntas como: primeira pergunta, existe alguma relação entre A e B? Segunda pergunta, como A se relaciona com B? Terceira pergunta, em que condições A e B se relacionam? Quarta pergunta, como é que a condição C afeta a relação entre A e B? A segunda dica, o problema deve ser estabelecido claramente e sem ambiguidade, e na forma de perguntas. Exemplo de iniciação das perguntas: que probabilidade, que consequências, como se explica, em que medida, etc, etc, etc. A terceira dica, o problema e sua explanação requerem verificação empírica, isto é, consultar alguma bibliografia para saber até que ponto o problema colocado de fato é pesquisável. Se o problema foi adequadamente formulado, devem ser especificadas as razões pelas quais escolheu-se o tema, considerando 1. A relevância social. Qual é a relevância social desse tema? 2. A contribuição que terá no campo de conhecimento. Até que ponto vai contribuir para enriquecer a árvore de conhecimento científico. 3. Aplicações práticas. Como é que o conhecimento que vai ser gerado pela investigação deste tema vai ser útil para resolver um problema prático. 4. Utilidade metodológica. Até que ponto a metodologia proposta para usar neste tema vai ser importante para futuras pesquisas. Portanto, são essas 4 perguntas que podem ajudar a especificar as razões da escolha do tema. Isso sugere a necessidade da terceira etapa, que é a justificativa da escolha do tema. A justificativa situa a importância do estudo e os porquês da realização da pesquisa. O texto justifica. O texto da justificativa, em geral, deve apresentar os motivos que levaram ao investigador à investigação do problema e endereçar a discussão à relevância teórica e prática social e científica do assunto. A quarta etapa é a formulação dos objetivos. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. Portanto, tem que haver um paralelismo ou tem que haver um alinhamento. O objetivo geral tem que ser a síntese do que pretende alcançar e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. Portanto, todos os objetivos específicos devem estar contidos no objetivo geral. Os objetivos informam os resultados que a pesquisa pretende alcançar ou qual a contribuição que sua pesquisa irá efetivamente proporcionar. Tanto é importante definir claramente os objetivos, que é para situar claramente a sua mente ao longo da pesquisa, de modo a verificar se está dentro dos limites que traçou ou está a sair fora desses limites. A formulação de objetivos. Na formulação de objetivos, os objetivos devem começar com um verbo no infinitivo. Repito, os objetivos devem começar com um verbo no infinitivo. O que é que isso significa? Significa que deve ser um verbo não conjugado. Um verbo não conjugado. E este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Portanto, uma ação que pode-se medir o seu grau de alcance.
Exemplos. Constam na ficha do texto recomendado, mas os verbos podem ser descrever, demonstrar, inventariar, analisar, classificar, comparar, examinar, construir, avaliar, estimar, validar, etc, etc. Mas tem que ser um verbo de ação que se pode medir o grau de seu alcance. Depois de formular os objetivos, é necessário fazer uma avaliação da relação entre os elementos textuais, está claro? O tema, o problema, a justificativa, a revisão da literatura ou revisão bibliográfica, hipóteses e a metodologia. Portanto, tem que haver um alinhamento entre todos esses elementos que compõem a estrutura de um projeto de pesquisa. Caso não haja esse alinhamento, é preciso rever as partes que se mostram desajustadas para garantir um alinhamento que vai concorrer para se alcançar os objetivos traçados. A quinta etapa é a formulação de hipóteses. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma tentativa de explicação através de uma suposição ou conjectura verossímil, destinada a ser aprovada pela comprovação dos fatos. As hipóteses indicam o que estamos procurando ou tentando provar. A hipótese é importante porque constitui o nexo entre a teoria e a realidade, mas também introduz a coordenação na análise e orienta a escolha dos dados. As hipóteses ajudam a aceitar ou negar uma teoria, guiando deste modo o trabalho da pesquisa. Quais são as características de uma hipótese? Uma hipótese ideal deve estar formulada com clareza, deve estar relacionada com um corpo teórico, deve ter um referencial empírico, deve ser específica, deve ter relação com as técnicas disponíveis. As hipóteses podem ser classificadas em hipótese de pesquisa, hipótese nula, hipótese alternativa e hipóteses estatísticas. Agora vamos ter um bônus, um acréscimo de uns elementos que não são muito cruciais, mas que vale a pena rever, porque fazem parte do processo de pesquisa que precisa ser alinhado. É a identificação das variáveis. Esta ação não é crucial, mas é necessária. Variáveis são unidades relacionadas de análise que podem assumir um ou mais valores. Estamos a falar de sexo. Quais são as formas? Idade, consumo, poder aquisitivo, idiomas falados, duração da estadia, por aí em diante. Quando estamos a falar do sexo, podemos ter masculino, feminino, ou uma terceira. Há uma quarta? Não sei quantas. Idade varia, de 0 até 100 e tal. Há poucos que chegam lá. As características das variáveis representam características que podem ser modificadas. Podem assumir qualquer valor de um conjunto determinado, né? Podem ser organizadas de forma a permitir que sejam determinadas as relações causa e efeito entre elas. Classificação das variáveis. As variáveis classificam-se em independentes, dependentes, intervenientes, controladora, perturbadora, aleatória e estocástica. Eu recomendo que leiam o livro, o manual de Marconi e Lakatos, para perceber muito sobre as variáveis. Há muito texto escrito sobre as variáveis. Depois vem os indicadores. Os indicadores são subdivisões das variáveis e possibilitam a medição
para a comprovação empírica destas por meio de construção de números e índices. Lembre-se disto, é estatística já. Exemplos. Poder aquisitivo pode ser alto, pode ser baixo, pode ser médio. Consumo pode ser baixo, pode ser médio, pode ser alto. A duração de uma viagem pode ser curta, pode ser média e ou longa. É necessário estabelecer as cifras para cada indicador para poder escalonar os dados no processo de recolha de informação ou de recolha de dados. O sexto passo é a revisão bibliográfica, também conhecida como revisão da literatura. O quadro teórico é o produto da revisão bibliográfica. Nele, o autor resume e apresenta uma teoria ou um cruzamento de pontos de vista divergentes e convergentes de diferentes autores que escreveram sobre o assunto ou sobre o tema a ser pesquisado. O quadro teórico tem as seguintes funções. Primeira, ajuda a prevenir erros que foram cometidos por outros autores em pesquisas anteriores. Segundo, orienta sobre a forma de realizar o estudo. Desperta o autor sobre procedimentos metodológicos usados em estudos anteriores e dá pistas sobre procedimentos que podem ser usados neste estudo em particular ou em estudos futuros. Também amplia o horizonte do estudo e guia o pesquisador para centrar-se em seu problema específico. Leva ao estabelecimento das hipóteses. Inspira novas linhas e áreas de pesquisa. Fornece uma base de referência para a interpretação dos dados e resultados que são obtidos durante o estudo. A pergunta que se coloca é: quando é que começa e quando é que termina a revisão bibliográfica quando estamos a realizar um estudo? Esta pergunta deve ser respondida. A estrutura da revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica não tem uma estrutura rígida. Ela depende da natureza da pesquisa. Entretanto, o pesquisador deverá, em primeiro lugar, contextualizar o seu leitor com termos e conceitos básicos, que são as definições que devem aparecer, que serão usadas ao longo do trabalho. Conceitos básicos relacionados às teorias existentes sobre o tema, modelos específicos para o tema, ferramentas indispensáveis para a pesquisa, críticas referidas pelos autores em relação às teorias, modelos e ferramentas selecionadas. Em sétimo lugar, temos a metodologia. Depois de estabelecida a revisão bibliográfica, o pesquisador percebe suficientemente os contornos do tema que escolheu e os limites do seu problema de pesquisa. Consequentemente, está apto para estabelecer a metodologia que pretende usar para realizar a sua pesquisa. A metodologia da pesquisa é analogicamente como uma receita de cozinha, que através de várias técnicas, misturas de vários ingredientes e processos de cozedura, o alimento fica pronto para ser consumido. Portanto, na receita de cozinha nós temos a indicação dos ingredientes básicos e todos eles que são necessários, da técnica de mistura dos ingredientes, de preparo, a técnica de cozedura, as técnicas usadas para servir, mas também as técnicas usadas para embelezar o prato, de modo a estar pronto a ser servido ou a ser consumido na mesa. A combinação de vários procedimentos metodológicos, os métodos e técnicas, mistura de informação proveniente de diferentes fontes, ferramentas de processamento e análise de informação, o cumprimento de regras, sobretudo as regras de redação, as regras de análise, as regras de organização, processamento de informação, o trabalho fica pronto.
para ser consumido pelo leitor. Quais são as técnicas de coleta de dados existentes? O objetivo das técnicas de coleta de dados é oferecer informação relevante à pesquisa, que seja o mais correta possível. Ao definir as técnicas e instrumentos de coleta de dados, o pesquisador deve sempre ter em conta as variáveis da pesquisa e as características específicas da modificação do fenômeno, da medição do fenômeno. São 3 as formas de recolher dados, sobretudo em estudos do turismo. A observação do fenômeno é a primeira. A segunda é a comunicação com o sujeito de estudo. A terceira são as fontes secundárias, que podem ser usadas para encontrar informação ou para encontrar os dados. O 8º passo é a elaboração do cronograma de atividades. Neste item, você informa a previsão das atividades e, respectivamente, o período de execução. Portanto, existem vários tipos de cronogramas. Vocês podem vasculhar na internet e vão encontrar exemplos de cronogramas de atividades de pesquisa e vão se inspirar nelas. O 9º passo é o orçamento. Este é o item em que você informa a previsão e o detalhamento de todos os recursos financeiros, materiais necessários para a realização da pesquisa. Portanto, não é só uma lista, mas também os custos que devem aparecer de modo a se estimar o custo total do projeto de pesquisa para ser implementado. 10 e o último são as referências. Aqui você informa a relação dos documentos utilizados para a fundamentação do problema de pesquisa. Portanto, todos os documentos que foram usados no capítulo de revisão bibliográfica devem constar aqui. Aqueles que foram usados também na metodologia devem constar, mas também devem constar aqui aquelas obras que já foram identificadas e que serão utilizadas na implementação do próprio projeto de pesquisa durante a realização do estudo. Muito obrigado, caro estudante. Em caso de dúvidas e contribuições, já conhece as nossas vias e por aqui termina o projeto de pesquisa na parte teórica. Vai faltar a parte da exemplificação, a parte prática da elaboração do projeto de pesquisa, onde teremos alguns exemplos. Até lá, passe bem.